Gente, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda. A leitura é para o signo de Sagitário, mês de setembro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, pode não vir a ressoar com todos, porém eu espero de alguma forma agregar, tá bom? Gratidão por vocês inscritos aqui no canal, e se você é novo, inscreva-se, deixe seu like, seu comentário, tá bom? E bora lá. Signo de Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Qual é aqui a mensagem, a leitura e a energia para o mês de setembro? Lembrando que as leituras mensais, elas têm o prazo de 3 meses, tá joia? Então, bora lá. Signo de Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Qual aqui é a energia, tarô, para os sagitarianos e sagitarianas? O mestre, uau, o Osho, cara, é muita elevação espiritual, hein? Sucesso. O mestre, a voz interior e o que mais? Opa! O florescimento. Aqui me fala muito, minha gente, para que vocês busquem se autoconhecer, né? A carta do mestre, a carta da voz interior é como se dissesse assim: escute a sua intuição, busque realmente se autoconhecer, entre nessa jornada da sua evolução. Entende? Da sua evolução espiritual, da sua evolução de vida, floresça dentro deste campo, entende? Permita-se, escute o que a sua intuição lhe diz. É como se aqui dissesse muito o seguinte, que vocês, a intuição de vocês, ela está conectada com o campo espiritual, com o campo do autoconhecimento, com o campo da evolução, tá certo? E é para que você dê atenção a isso, é para que você se permita. E o que é isso, se permitir? É você florescer dentro dessa questão. Então é como se você tivesse que acreditar, tá certo? Que você está numa outra jornada, ou que você está num processo de evolução, num processo de autoconhecimento, autorreflexão, entende? E para que você floresça dentro disso. Então é como se você tivesse que acolher e se sentir bem dentro deste contexto, entende? É alguém que consegue de alguma forma viver uma vida sem apegos, né? Sem vícios. Pessoas que conseguem, entende muito, uma elevação muito grande aqui sobre o amor ao próximo, sobre amistosidade, sobre caridade, sobre reciprocidade. Então aqui me traz muito essa energia de que vocês, para que vocês entrem neste contexto, se permita, mesmo que de pouquinho, se permita ir trabalhando o seu autoconhecimento e floresça dentro disso, se sinta, traga. Aqui tem uma coisa aqui muito de bem-estar. Então, se sinta bem acomodado dentro deste seu momento. Entende? E vamos lá. Quais os acontecimentos aqui para o mês de setembro? Signo de Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Muito lindo. Olha que linda essa carta. Não, vou mostrar aqui para vocês. Olha que linda essa carta. A carta do florescimento. É uma pessoa muito conectada, inclusive. Conecte-se com a natureza, sabe? Escute mantras. Cara, eu vejo uma vibe aqui muito leve, entende? A voz interior me fala do seguinte, cara, busque harmonizar-se com você, busque aqui ter o equilíbrio. A carta da harmonia, né, da alegria, da felicidade, os golfinhos, né? Não é gostoso quando a gente consegue ver na televisão, às vezes lá fora lá no país, lá, o pessoal, os golfinhos pulando assim em cima das pessoas, que satisfatório que é aquela sensação, que é aquela imagem, que é os golfinhos pulando, né? Aquilo não é satisfatório? Não sei se para vocês, falem para mim depois, se vocês não sentiram, tem esse mesmo sentimento. Mas aquilo parece que é tão gostoso, é tão prazeroso, é tão simples, mas ao mesmo tempo, né, fantasioso, encantador, não é? Então me fala muito para que você se encante com isso, se encante com esse seu momento de conhecimento, entende? Desse seu momento aonde você não estiver, você vai acabar entrando.
entende? Porque é como se o mês de setembro, e assim como o universo, ele estivesse chamando você para esse momento. Então talvez as coisas começam a acontecer para você de uma forma muito sutil. Você vai adentrar este campo, mas você não vai nem sentir que você está adentrando. E aí você vai fazer assim, nossa, mas eu estou sentindo uma energia tão leve, tão diferente. E quando você vai perceber, quando você perceber, você já vai estar tomado, você já vai estar tomada por essa energia, entende? Então, uma energia tão gostosa que eu tô sentindo aqui, nossa, aquela energia que a gente relaxa. Vamos lá. Signo de Sagitário, mês de setembro. Quais os acontecimentos para os sagitarianos e sagitarianas deste mês, tarô? Por favor. Signo de Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Opa! As de espadas, então aqui é uma mente afiada, trazendo novos contextos, novas ideias. É alguém que vem com raciocínio novo aqui, né? Que vem trazendo coisas novas, dialogando bastante, querendo de repente tirar situações do papel. Aqui pode ser vocês de alguma forma tendo ideias para trabalhar também na área da tecnologia, né? Porque o elemento ar, ele tem muito essa ligação com a parte da tecnologia. Então aqui são pessoas de repente trazendo novas ideias, novos contextos para a sua área de trabalho, para dentro de repente do seu relacionamento, para dentro de repente da sua amizade, mas vocês estão aqui muito afiados. Então a criatividade, porque né, elemento ar, mental, ideias novas, então a criatividade de vocês, a mente de vocês, ela vai estar muito aguçada. Então façam bom uso dessas ideias, cara, e tire do papel e mande bala aí. Cavaleiro de Copas, vamos ver quem que é esse cavaleiro aí de Copas. A carta da morte, hein? Aqui me mostra o seguinte, existe alguém que vem dialogar com vocês, uma pessoa aqui que tem uma mente afiadinha. É uma pessoa que é sedutora e tal, mas o que ela vem te dizer aqui é que ela se transformou, o que ela está passando por um processo de transformação. Olha que interessante, vocês estão sendo chamados para trabalhar o autoconhecimento e essa pessoa também vem dizendo a vocês que talvez aí passou por uma transformação, a carta da morte, ou que está passando por esse processo. Que interessante isso aqui, vamos ver o que mais. Signo de Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Olha só, essa pessoa chega, uma mensagem de alguém chega para vocês de forma muito inesperada, tá? Através de rede social, WhatsApp, e-mail, né, sei lá, carta, sinal de fumaça, porque chega de uma forma muito inesperada e chega aqui rápido para vocês. Então aqui existe também, nesse mês de setembro, lembrando que as leituras mensais têm prazo de 3 meses. Então se agora você não está com essa energia, você pode voltar depois para vir ver, tá bom? Mas me fala muito do seguinte, de que alguém chega, aqui temos 2 situações. Ou vem alguém aqui para sua vida, entra aqui na sua vida, este cavaleiro, uma pessoa que é mais jovem, que gosta de seduzir, mas chega na sua vida de forma inesperada, que você não está esperando, tá? E pode ser aqui uma comunicação, vocês recebendo uma comunicação de alguém com quem vocês de repente já mantêm contato, tá certo? Uma nova comunicação. Aqui não me mostra que é algo negativo, me mostra que é algo positivo, mas é uma comunicação que ninguém aqui tá esperando. Simplesmente vai chegar e chega muito rápido, tá certo? Como também aqui pode ser novas ideias surgindo, ok? E essas ideias trazendo essa coisa, esse ar de sedução. O que é o sedução quando a gente fala de ideias pra gente colocar aí no papel, no projeto? É aquela ideia que inspira a gente, né? Que traz essa coisa aqui pra gente que seduz, uma ideia que nos seduz, trazendo para a vida de vocês mudanças muito rápidas e inesperadas, que vocês nem pensam que pode vir a acontecer. Ok? E aqui pode ser também uma nova pessoa, de repente, que está chegando na sua vida, trazendo aqui para você uma copa, e essa pessoa também chega de forma inesperada e você nem imagina quem é, entendeu? Chega aqui do nada, alguém conversando com você, alguém que vai ter uma mente muito fiada, então vai saber muito bem usar a lábia para poder te conquistar, para poder te seduzir, e essa pessoa chega de forma inesperada, como pode ser você também
tem contato com alguém e de repente não está falando com essa pessoa, vai haver aqui uma comunicação, uma conversa cheia de carinho, cheia de mistério, dessas coisas assim, entendeu? Que vocês também não estão esperando. E o que mais? Pode ser de repente de um rei de paus, tá? Áries, Leão e Sagitário aí. Tanto proposta de trabalho, como de repente vocês conversando a respeito de novas ideias, como de repente sendo essa pessoa aí, ok? E o que mais? Signo de Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. 6 de ouros, o dar e o receber, né? O equilíbrio no material. Opa! 6 de ouros, olha. As de copas e valete de ouros. Aqui me traz também essa conotação aqui da ideia. Então, o que eu entendo nisso aqui? Que independente de ser uma parceria de trabalho ou uma parceria aqui de relacionamento, me fala muito que é algo que vai haver uma troca muito bacana. E sabe o que me dá muito aqui a sensação, minha gente? Que vocês e essa pessoa estão muito na mesma vibe. Entende? Então são pessoas que estão passando aqui por uma transformação e é como se de alguma forma vocês conversando, vocês se reconhecessem. E a conversa entre vocês, ela vai fluir uma conversa tão leve que isso vai fazer ficar muito mais gostoso. E aí, como vai ter aqui uma troca tanto de conhecimentos, uma reciprocidade, aquela coisa de que eu entendo o que você fala e você entende o que eu falo e a gente se entende, vai haver aqui uma taça transbordando. Então, assim, é um emocional transbordando, onde duas pessoas que talvez tenham a mesma forma de pensar, ou de repente estão em jornadas diferentes, mas talvez passando por mesmo situações parecidas na vida, conseguem aqui se conectar. Entende? Consegue de alguma forma se conectar, trazendo aqui uma nova ideia, né? E aqui pode ser sobre trabalho, novamente sobre trabalho, sobre relacionamento, trazendo aqui aquela coisa do jovial. Então é como se o seu coração, o seu emocional e o emocional dessa pessoa, de alguma forma, olhasse para essa situação e se sentisse como se fosse uma criança ganhando uma moeda, tendo uma nova oportunidade. Até mesmo uma nova oportunidade de amar. Olha só, minha gente, que interessante. Enfim, que interessante. Mas vamos lá. 3 de ouros no fundo do maço, me fala de novas parcerias, então pode ser também que seja aqui realmente um contexto de trabalho, né? Vocês aqui trocando ideias, vocês expondo a opinião de vocês, essa pessoa expondo a opinião dela e de repente vocês selando uma parceria que de princípio pode ser muito imatura, mas que vocês vão enxergar dentro deste contexto uma reciprocidade, um equilíbrio, então vai ter um diálogo muito bacana. Entendeu? Vai existir aqui uma troca. Não vai ser aquela coisa do, né? Tem que ser assim, um assado ou tal, não. Não, vai ter aqui uma troca. Entende? E o que mais? Signo de Sagitário. Oxi. A sacerdotisa. A carta da sacerdotisa e o 4 de espadas. Aqui me fala muito para que vocês, enquanto estiverem nesse contexto do início das novas ideias, para que vocês se resguardem, né? Para que vocês deem mais ouvido aqui àquilo que você escuta, no caso aqui a sua intuição, mas para que vocês se resguardem de alguma forma. Ou seja, não fique falando as coisas que vocês querem fazer, não fiquem abrindo a vida de vocês, entendeu? É para que vocês fiquem aqui um pouco mais aqui no ar de mistério, no sentido ao que se refere de repente aí a sua vida, tá certo? O 4 de espadas me fala que agora é o momento do descanso do guerreiro, entendeu? Ou que temos aqui uma mente em inércia, mas aqui é como se você também de alguma forma ajudasse muitas pessoas, tá certo? Você se doa bastante para as pessoas e você auxilia as pessoas. Então é como se aqui você precisasse tirar um momento aqui para você de descanso. Tá? De repente você ficar mais aí com você, talvez buscar ter mais conhecimento, se conectar, lembra que eu falei que tem ali o lance do autoconhecimento, então se conectar com você e você colocar a sua mente, a mente para dar uma descansada. Então aqui vai ser momentos em que você vai precisar dar uma relaxada, tá certo? A carta da roda da fortuna, né, no fundo do maço. Então ela me fala que chegou, que assim, antes
dessa roda que virá, é preciso que você primeiro se isole, fique com você, busque mais conhecimentos, traga aqui mais, de repente gosta de ler, mais leituras, entende? Perceba mais o seu ambiente, escute mais a sua intuição, se conecte mais com você e também se dê momentos de descanso aí na sua vida. E o que mais? Né? A roda da fortuna pede para que isso aconteça, para quê? Porque a tua vida, ela tá girando e coisas novas estão surgindo na sua vida. Lembra? Novos diálogos, novas ideias, novos romances ou pessoas que estão afastadas voltando. Então é como se você tivesse que, digamos que, estar equilibrado e equilibrada. Então, as coisas acontecendo, mas você aqui com o seu pé no chão muito bem e conseguindo, né, observar tudo aquilo que você precisa, conversar com quem você precisa e tudo, para que você não esteja tão, de repente, na correria. É como se você tivesse que estar, de certa forma, meio que pronto para uma nova jornada, entende? Não caiu, para de graça. Vou achar, tá. Vamos lá. Signo de Sagitário. Isso mesmo, hein? A carta da força, a carta do 6 de espadas e a carta do valete de copas. Então fala que é para vocês trazerem mais para si o reconhecimento e a valorização de vocês, tá certo? Para que vocês enxerguem isso em vocês, para que vocês controlem a sua fera, controlem o seu instinto animal, entendeu? Talvez aquela ansiedade, aquela impulsividade, para quê? Para que você consiga racionalizar e consiga mudar a sua mente de rumo. Entende? A sua mente de rumo. E isso também pode te levar a uma nova jornada. Por quê? Porque quando eu mudo a minha mente, eu mudo minha forma de pensar, eu mudo o direcionamento da minha mente, automaticamente eu também mudo o caminho para o qual eu vou seguir. Então é como se você precisasse nesse momento estar bem e alinhado, né? Alinhado consigo, entendeu? Controlando a sua ansiedade, controlando aquelas coisas que são mais animais, né? Sentimentos e atitudes que são mais animais, de repente mais agressivas, mais impulsivas, para você controlar isso daqui, para que a sua mente ela consiga trabalhar e trazer novas ideias para dentro do seu contexto e te direcionar para um novo caminho, entendeu? Os signos que nós temos aqui: Áries, Leão, Sagitário, Touro, Virgem, Capricórnio, Câncer, Escorpião, Peixes, Libra, Gêmeos e Aquário, tá? Aí nós temos Leão, ok? E nós temos Câncer, né? Como energia que predomina aqui na mesa, tá certo? Vamos lá. Baralho, por favor. Signo de Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Signo de Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Acho que essa minha ring light, ela tá pifando, porque ela tá fraquinha. Qual a mensagem aqui, por favor, para os sagitarianos e sagitarianas, para esse mês de setembro? Tem algo mais que nós podemos acrescentar? A carta da torre. Lembra que eu falei para vocês que é para vocês darem aí uma isolada, no sentido de não falar muito da sua vida, né? Guardar as coisas mais para você, ou escutar mais aqui a sua intuição. Então a carta da torre é como se ela me dissesse muito esse contexto. Ó, 6 de espadas. A carta da torre, e ela carrega aqui o naipe do 6 de espadas, que é também o que saiu aqui na mesa, 6 de espadas. Então é como se vocês realmente precisassem de alguma forma se isolar, mas não isolar negativamente, é se isolar no intuito de poder trazer aqui novas ideias, uma mente mais afiada. E o que mais? A carta do cão, aqui tá me falando de guia espiritual, tá, minha gente? E a carta das montanhas, aqui me fala do seguinte, que a espiritualidade está querendo te dizer o seguinte, que vocês possuem dentro dessa jornada um guia que te acompanha, que é fiel a você, tá certo? E esse guia, ele te acompanha desde quando você nasceu até os dias de hoje. Esse guia, ele enxerga aqui as tuas batalhas, você não tá nesse caminho sozinho, não tá. Ele enxerga aqui as suas batalhas. Ele consegue olhar e ver. Só que ele está dizendo aqui o seguinte: você não vai passar por esses obstáculos sozinhos, porque eu tô contigo. E a gente vai junto
alcançar o topo da montanha, porque eu vou te guiar até ela. Espera aqui que eu vou pegar. Eu vou te guiar até ela. Eu vou ser seu guia. E a gente vai sim alcançar o topo da montanha. Entendeu? Então, por isso, eu te peço que hoje você se feche no sentido de trazer para dentro do seu contexto, talvez aí um equilíbrio, né? Novas ideias, trazer aqui um equilíbrio, um domínio das suas emoções, mas para que você não se torne uma pessoa rígida. E também me diz o seguinte, para que você não dê ênfase aos obstáculos que surgirem na sua vida. Mas aqui está muito forte para mim, dizendo o seguinte: eu te acompanho desde quando você era bebezinho. Você nunca esteve sozinho, eu sempre estive com você, te acompanhando. Mesmo que as situações para você parecessem muito difíceis, e esse obstáculo qual você está passando agora, ou qual você possa vir a enfrentar, eu vou continuar caminhando com você. E eu vou te guiar para que você chegue até o topo da montanha. Entende? Que legal, né? Uau! Me deu até um sono agora. Sério. A energia. Vamos lá. Signo de Sagitário. Quais os conselhos aqui para os sagitarianos e sagitarianas? Qual o conselho? Olha só uma coisa que eu tô observando aqui, tô olhando ali. A carta da montanha, 8 de paus. 8 de paus. Mudanças rápidas e inesperadas na vida de vocês. São coisas boas chegando de forma muito rápida na sua vida. E que talvez você não esteja enxergando porque tem muita pedra no teu caminho. Mudanças rápidas e inesperadas na vida de vocês, gente. 8 de paus. Você nem sonha. E o seu guia tá falando aqui para você. Mudanças vão acontecer sim. Você nem sonha. Vamos lá. Quais conselhos aqui para... Qual conselho, né? Para o signo de Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Tá. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa leitura aqui de vocês, eu não sei nem o que te dizer, o que dizer. Lembra que eu falei da amistosidade no começo do vídeo? Sobre a gente entender sobre o amor de uma forma mais global, o amor de uma forma mais leve, o amor de uma forma mais despretensiosa, sem aquela coisa assim agressiva. Olha a carta que saiu aqui, que eu falei daqui, do sonho. Aqui para mim é um sonho se realizando. Aqui tá dizendo o seguinte: permita-se sonhar, sonhe. O que é o que você quer? Sonhe, não deixe de sonhar, entendeu? A carta do experienciar, experiencie, vivencie o seu sonho. O que é que você quer para sua vida? Traga, vivencie seu sonho. Imagina, sabe, falar, nossa, eu ali dentro daquela casa, ali dentro daquele carro, ali, sei lá, em tal lugar que eu quero ir, naquela viagem ali, lá nos Estados Unidos, ou a viagem aqui em Maragogi. O que é que você quer? Sonha, se permita sonhar, sonhe alto e vivencie, experiencie esse sonho. Coloque energia nesse seu sonho, coloque energia naquilo que você quer para sua vida. Porque aqui o Criador diz, eu estou contigo. Eu te dei essa permissão, eu te dei essa oportunidade. Você é meu filho igual a qualquer outro. Então, sonhe. É direito seu, como qualquer outro ser humano, sonhar. E coloque energia, sinta, vibre, se veja dentro de um contexto que você quer vivenciar na sua vida. Tá certo? Essa é a leitura que eu tenho para vocês, signo de Sagitário. Eu espero de alguma forma ter agregado. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.